boa tarde para você, caro ouvinte. Estamos na Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, no programa Encontro com as Paróquias. Esse é um espaço de escuta, de partilha e caminhada de fé. Todos os domingos às 15h30, estamos aqui para conhecer as histórias que edificam a nossa igreja e fortalecem a nossa vida cristã. Eu, Padre Brito, te faço companhia a partir de agora. Hoje, com muita alegria, eu recebo no programa um pastor que chegou recentemente à nossa arquidiocese, mas já traz consigo uma rica história vocacional e também acadêmica e pastoral. Conosco no programa de hoje, o nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Yancy Franco. Muito boa tarde. Boa tarde, Padre Brito, satisfação estar aqui. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Catedral FM. Sempre uma alegria falarmos aqui nos microfones dessa rádio. Muito bom, Dom Yancy. Dom Yancy, a gente começa sempre o programa falando um pouco sobre a infância, relembrando um pouco daquela infância do menino Yancy. Sim, sim. É importante a gente falar sobre esse menino, porque hoje é o bispo, foi o padre, mas aquele menino. O senhor nasceu em Campestre, em Minas Gerais. Perfeitamente. Campestre é uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes, no sul do estado de Minas Gerais, na região de Poços de Caldas, região cafeeira. Olha. Eu posso dizer que nasci e cresci no meio dos cafezais. Olha. Então o senhor gosta muito de café? Bastante. Não só de tomar o café, mas também de produzir o aquela café. Naquela época. Aquela canequinha do café não pode faltar, né? Não, de jeito nenhum, sempre presente. Bom, que lembrança o senhor, da infância o senhor guarda com aquela que ajudou a moldar a sua fé, o seu coração vocacional? Minha infância, Padre Brito, foi muito simples, mas muito bela. Eu tenho as melhores lembranças da minha infância, porque eu nasci na zona rural e cresci na zona rural. Meus familiares, grande parte, ainda moram no mesmo lugar que eu nasci. Então, nasci em 1971 e era uma vida muito simples na zona rural. Eu lembro que quando criança a gente andava descalço pelas estradas, mas muita alegria, muita alegria. Eu lembro quando chovia, né? Tem isso na memória agora. Aquelas goteiras? O senhor ficava embaixo? Não as goteiras, as estradas eslameadas, e a gente gostava de brincar naquelas estradas, naquelas poças d'água. Descia ali, deslizando. Ou quando fazia muito calor, que aí é o contrário, né? Aí tinha muita poeira. A gente era criança, colhia um grande ramo de árvore e saía correndo para fazer poeira. Era uma festa, sabe? Muito interessante. Mas a parte melhor talvez seja a lembrança também que eu tenho muito presente da minha infância, as frutas. A zona rural tem muita fruta, né? Então, jabuticaba, laranja, pêssego. E eu cresci assim, comendo fruta na árvore. Subia lá na árvore com canivetinho, né? Hoje é perigoso carregar isso. Na roça não tinha isso não. E comia pêssego, chupava laranja à vontade. Pegava as melhores lá nas alturas. Mas o senhor levava um baldinho para levar para casa? Às vezes, saquinho? Sim. Não, mas estava na porta de casa, nem precisava levar para casa. Então tava... Normalmente era no quintal, né? Casa da avó. Então estava no quintal. Então, Foi uma infância assim, muito, muito bela. Depois dos primeiros anos de escola, que eu estudei 4 anos lá na roça mesmo, escolinha de roça. Aquele banquinho de madeira. Exatamente, que sentavam 2 no mesmo banco. 2 no mesmo banco, né? E até a mesa era de madeira, né? Aquela madeira feita lá pelo seu José. Isso foi na década de 70, né? Lá para 1978, 79. E caminhava muito para chegar na escola, eram quilômetros. Então, tudo isso fez com que a minha infância fosse muito animada e eu tenho muita saudade. E naquele tempo ali já tinha uma semente, a sua fé, né? Aquela criança tinha uma fé. Ela tinha um trabalho. Sem dúvida. A família, com certeza, trabalhava essa fé com o Senhor, né? E ali foi crescendo um pouco a sua vida vocacional ou foi bem depois? Vocação, nessa época, eu não pensava, não. Não, né?
Eu vivi assim, imerso em muita religiosidade popular. Uhum. Por exemplo, as festas de São João, folias de reis, os famosos terços, né? Dos séculos tinham os terços que rezavam nas ocasiões festivas, com uma mesa de doce para as crianças, e não só para as crianças, para os grandes também. Então, uma religiosidade assim marcada, por exemplo, Romaria Aparecida, né? Romaria Aparecida era um acontecimento importante também. E naqueles Todos os anos. Nos anos 70 e pouco, anos 70. Começando Aparecida. Exatamente. O pessoal ia para Aparecida. Eu lembro das buzinas dos ônibus de madrugada que chegavam, né? O ônibus, e lá na roça já era uma coisa assim admirável, né? A gente não estava acostumado a ver ônibus. Mesmo quem não ia para Aparecida, às vezes levantava para ver o ônibus. E a buzina, então? E a buzina de madrugada para despertar. Num tempo que não tinha internet, não tinha celular, a vida era muito simples. Quando eu era criança mesmo, nem energia elétrica não tinha na roça ainda. A vida era bem, bem difícil. Telefone não existia. Não, telefone nem pensava. Mas nem aquela latinha que botava aquele fio para falar com o às vezes as crianças tentavam imitar, né? Mas não tinha telefone, não. Interessante isso. Isso chegou mais tarde. A vocação do Senhor, por exemplo, o chamado ao sacerdócio, costuma ser um sussurro de Deus, né? No coração. Em qual momento da sua vida esse sussurro se tornou um discernimento? Olha, esse sussurro foi assim muito... Demorou para acontecer, na verdade. Eu não pensava mesmo em seminário de jeito nenhum. Mas a minha vocação aconteceu assim, posso dizer, esse despertar foi de um momento para outro. Em 1987, eu tinha 16 anos. E eu fui a Aparecida a pé, com mais 5 colegas. Era mais ou menos da minha idade, tinha um só que era um pouquinho mais velho. Em 87, foi justamente estando em Aparecida, e eu me lembro até a data, 27 de agosto de 1987, participando de uma missa na Basílica Antiga de Aparecida, foi que eu senti o chamado vocacional. O meu chamado vocacional, eu posso dizer que foi um pouco diferente. Na casa da mãe, não deu muitos sinais antes. Eu fui a Aparecida simplesmente para passear, posso até dizer assim, rezar também, mas mais para passear. Mas o sinal ali que o senhor percebeu? Simplesmente eu pensei, eu quero ser padre. Olha. Um dia determinado, uma hora determinada, um local determinado. É uma coisa impressionante. Realmente aquele momento foi um momento de uma grande compreensão, talvez um grande insight, né, numa linguagem mais psicológica. Mas eu acho que foi um momento que Deus realmente falou alto no meu coração. E dali eu voltei para casa, depois da Romaria terminada, voltei para casa só pensando no seminário. E depois entrei para o seminário algum tempo mais tarde. Mas aquele momento realmente foi um divisor de águas na minha vida, em antes e depois. Tanto é que 27 de agosto, para mim, é o dia de Santa Mônica. Né? É isso mesmo. Dia de Santa Mônica. Logo depois eu lembro que estando em Aparecida naqueles dias, a gente ia na missa, os padres falavam, hoje é o dia de Santa Mônica, amanhã é o dia de Santo Agostinho. Então o dia 27 de agosto para mim se tornou uma data muito forte na minha memória pessoal. O nascimento, né? Exato. Nasceu ali a sua vocação. A vocação nasceu ali, naquele momento exato. O nascimento. Então a gente tem que lembrar. Não foi nem antes e nem depois, foi naquele momento, por volta das 7h30 da noite, por exemplo, por aí. Na Basílica Antiga de Aparecida, participando de uma missa. E qual foi a primeira pessoa ou comunidade que o fez sentir que a igreja poderia ser um lugar realmente para a sua vida toda? Não, isso eu senti na minha própria comunidade mesmo. Lá em Campestre, comunidade São João, São João Batista. Eu também sou muito devoto de São João Batista. Mais tarde eu fui descobrir que o meu nome, né, que meu nome é um pouco estranho, significa filho de João. Jansen? Jansen. É holandês. Jan é João. E Sen é filho de João. Filho de João. E eu nasci numa comunidade chamada São João. Então, até no meu brasão de bispo eu coloquei uma referência a São João Batista, porque de fato sou muito devoto. Então foi nessa comunidade rural, lá no município de Campestre, uma das tantas comunidades, na paróquia de Campestre, Nossa Senhora do Carmo, tem mais de 30 comunidades, São João é uma delas, onde eu nasci. Antigamente era uma fazenda São João, depois no bairro São João. Foi ali que eu comecei, então,
Depois desse 27 de agosto que marcou minha vida. Foi tudo. Aí sim eu comecei a me envolver mais na minha comunidade e comecei a perceber, né, que tinha um padre só na cidade para tantas comunidades. E por aí a vocação foi se desenvolvendo. E a família? A família recebeu a sua decisão de entrar para o seminário. E agora? Não, a família estranhou muito. Eles não pensavam de jeito nenhum que eu fosse escolher esse caminho. Mas souberam compreender, respeitar e me deram muita força. Alguém da família ficou alegre? Penso que a minha avó. Só a vovó. A minha avó. A vovó rezava sempre. Rezava sempre. Ficou alegre e ficou triste ao mesmo tempo, porque eu era muito próximo da minha avó. E então ela, quando eu mudei para o seminário, ela chorou muito, porque ela pensou, agora eu perdi o meu companheiro. Mas ao mesmo tempo estava feliz. Então, foi uma surpresa também para exatamente. toda a família, né? Com certeza. Sim. E ali sabendo também que o filho estava saindo, mas o filho, o neto, mas ia ser bem cuidado, né? Pois com certeza, né? E de fato foi. Deus é muito bom, é bom o tempo todo, como as pessoas costumam dizer. E eu pude experimentar essa bondade de Deus de forma muito concreta nesses anos todos que eu passei no seminário e ao longo de toda a minha vida. E aquele jovem que entrou no seminário no ano de 1989, sonhava com o quê? O que ele sonhava? Sonhava em ser padre, sonhava em servir a Deus. A gente não tinha muito claro, né? Quando eu entrei no seminário, naquela época eu tinha 17 anos. Não tinha muito claro que era a vocação de um padre. A gente via o padre da paróquia, onde eu morava, da minha cidade, Natal, a gente via poucas vezes o padre quando ele ia celebrar lá no sítio, ou quando a gente ia na cidade num casamento. Tinha muito casamento naquele tempo, né? Então a gente estava frequentemente vendo o padre celebrar os casamentos na cidade, né? Ele era muito ocupado, tinha coisa de 5, 6 casamentos no sábado à tarde. Além da missa. Ajudava ali também, né? Não ajudava, só olhava, né? Só olhava. Então a gente não tinha muito claro que era a vocação de um padre, na verdade. Sabia que o padre celebrava missa, casamento e confessava, mas não ia muito além disso a compreensão. E a gente pensa também naquela época, a informação corria muito lenta, Padre Brito. Hoje a gente não imagina, né? Até esses dias falava com os seminaristas, os candidatos ao seminário, a dificuldade que era naquela época para ter informação sobre alguma coisa, porque você não tinha internet, televisão não tinha em todas as casas, tinha rádio, a gente escutava muita rádio Aparecida, a fonte de informação era essa. Agora hoje é uma facilidade, você tem uma dúvida, que é padre diocesano, que é padre religioso, escreve aí na internet e já vem toda a resposta. Está tudo pronto. Tá tudo pronto. Impressionante. Naquele tempo, por exemplo, revista, jornal, mas o pessoal lá da roça naquela época, a gente nem sonhava em assinar um jornal, assinar uma revista. Então eu ficava sabendo das coisas assim, bastante dificuldade para ter informações. O senhor pensou em outro sonho, além de ser padre? Você, um engenheiro, você um médico. Sim. Eu pensava, sabe o que eu queria ser? Assim, claro, era sonho de criança, né, que nem sabia o que estava falando direito, mas eu tinha vontade de ser policial rodoviário. Passava isso na minha cabeça. Olha, talvez porque quando a gente às vezes saía um pouco, né, de casa, ia nas cidades vizinhas, às vezes via pela estrada aqueles carros da Polícia Federal. Eu achava tão bonito. O senhor foi caminhando para Aparecida também, viu, né? Exatamente. Lembrou, né? 5 dias a pé de Campestre. Não tirou nenhuma foto com o policial rodoviário, não? Não, a gente andava mais à noite. Né? Andava quase sempre à noite, naquela época. O senhor iniciou sob a orientação dos redentoristas, né? A sua vocação, né? Foi, exatamente. Minha Conta vocação. Um pouquinho sobre essa orientação dos redentoristas. Então, a vocação, como disse, já falei, né? Nasceu em Aparecida. Uhum. E aí eu voltei depois da Romaria, voltei para minha casa. Só fomos a pé. A volta não foi a pé, não. Voltamos de um ônibus. E falando, eu quero ser padre daqueles de Aparecida. Ah, sim. Mas procurei o meu pároco. Porque ele é o berço dele. Né? Exatamente. Mas a primeira pessoa que eu falo, o primeiro padre que ficou sabendo que eu queria ser padre, foi o meu velho pároco. Faleceu agora no ano passado. Então eu procurei e falei para ele. Só que na época eu era um menino de roça que tinha só 4ª série primária. Lá a gente não tinha muita perspectiva de estudar naquele tempo. Era tudo muito difícil. Para você estudar, você tinha que mudar para a cidade. Hoje não. Hoje tem as vans, né, que levam as crianças de roça para estudar na cidade. Naquele tempo não tinha. Então
Eu tinha só a quarta série primária, já estava com 16 anos. E agora quero ir para o seminário, como é que faz? A minha diocese de Guaxupé não tinha seminário menor. O seminário era só de filosofia para cima. E os redentoristas de Aparecida tinham seminário menor. Podia começar na quinta série. Então eu fui a Aparecida e comecei lá o contato com eles e entrei no seminário redentorista. Então ali começou. Isso foi quanto tempo com eles? Fiquei muitos anos, porque eu terminei o colegial, né, que naquele tempo chamava-se assim, o terceiro ano colegial, e fui para São Paulo fazer filosofia, ainda com os redentoristas. Eu fiz a filosofia, eu fiquei 10 anos nos redentoristas. O senhor bebeu bastante? Muito, bebi muito da espiritualidade redentorista. Homens, né? E isso marcou minha vida e eu tenho uma gratidão enorme pela congregação redentorista. Então, interessante falar sobre essa questão do marcar. Marcou muito, continua marcando. E trouxe para a sua vida sacerdotal como padre, né? Era o padre Iança, agora é o Dom Iança, né? Bispo. E o que tem de tão especial dos redentoristas hoje no Dom Iança e antes no padre Iança? Eu penso que a devoção a Nossa Senhora é uma marca, sou muito devoto de Nossa Senhora, os redentoristas são também. E uma coisa que eu sempre lembro que aprendi nos redentoristas, falar de forma clara. Falar como redentorista. É a preocupação que já vinha desde Santo Afonso. De não falar, né? de não comunicar assim de forma difícil, mas comunicar para as pessoas, de comunicar de forma que todo mundo entenda. Se tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é de ver alguém falando, você tem que forçar para escutar ou entender o que a pessoa está falando. Então eu penso que isso foi uma coisa que foi muito assim martelada no tempo do seminário redentorista. Fala claro, fala como missionário redentorista. Às vezes usava essa expressão, Seja objetivo, fala com clareza. Eles trabalham muito com isso. Né? Eu não sei se eu consigo, mas às vezes eu me esforço e eu me preocupo de comunicar de forma clara. E de forma mais simples também. Isso. De forma que as pessoas entendam. Porque para mim não tem coisa pior do que você fazer um discurso muito bonito, uma homilia, um sermão, sei lá o que, né? Uma pregação. E a pessoa falou muito bonito. Mas o que ela falou? Ah, não sei, falou muito bonito. Que proveito que pode tirar disso, né? Eu sou traz de dentro, né? Também, né? Eles trabalham muito esse lado da comunicação que vem de dentro do coração, né? Sim, são marcas muito bonitas. Eu tenho uma gratidão imensa porque os redentoristas me acolheram, acreditaram na minha vocação, investiram em mim 10 anos e me ajudaram a discernir. Quando eu fiquei em dúvida se eu queria continuar redentorista ou passar para a diocese, e eles me ajudaram muito a discernir o meu chamado e eu acabei indo para a diocese. Mas assim, muito feliz, cabeça erguida, feliz mesmo de ter feito uma decisão assim, bem madura, bem amadurecida, bem segura. O senhor teve na sua vida 2 padres que marcaram sua história. Depois se tornaram bispos, né? Sim. O padre Magela e o padre Joércio. Exatamente. Padre Magela, Padre Joércio. Como foi conviver com esses homens, hein? Eles eram formadores no meu tempo, da equipe de formação. Não foram meus formadores diretos, não moramos na mesma casa, mas eram da equipe de formação e estavam sempre juntos. Mas além dos 2, que são muito dos meus amigos, inclusive estiveram na minha ordenação episcopal lá em Guaxupé, os 2 bispos, né, Dom Magela, arcebispo de Pouso Alegre, e Dom Joércio, bispo emérito de Coari, no Amazonas. Outros também, por exemplo, um inclusive está aqui pertinho de nós, o Dom Geraldo de Paula, que é o bispo auxiliar de Niterói, foi meu formador. Redentorista na filosofia em São Paulo, e aliás foi ele que me ajudou muito a discernir a minha vocação. Se eu ficava na congregação, se eu ia para o noviciado, ou se ia fazer teologia em Pouso Alegre. Então tem mais um, né? São 3. Exato, então são 3. E os 3, por incrível que pareça, né, foram também chamados ao episcopado. E a importância deles para o senhor? São pessoas que eu respeito muito e que eu aprendi muito nas aulas de formação. Os redentoristas valorizam muito a formação. Então a gente não tinha só aula na escola, quando era no colegial, e depois só na faculdade, quando estava fazendo filosofia. Mas tinha muita aula interna também. Muita formação interna, muitas aulas. Tinha aula de tudo, né? Então, eu valorizo muito esses homens que gastavam a vida mesmo
nos formando, ajudando, instruindo, em tudo. Tinha aula de tudo. Aquele menino que saiu lá de Campestre se torna hoje um bispo, né, um pastor da igreja. No Rio de Janeiro, No né? Rio de Janeiro, uma realidade diferente. Pois é. O que é isso para o senhor, hein, meu Deus? Esse nome, Rio de Janeiro, para nós para gente que vem de fora do Rio de Janeiro, por exemplo, no meu caso lá do sul de Minas, esse nome tem um peso muito grande, né? Rio de Janeiro. Né? Porque aqui foi capital federal, né? Continua sendo capital agora estadual, e a arquidiocese tão famosa, e comandou quase que o Brasil inteiro, o território da arquidiocese era muito grande. Então, o Rio de Janeiro tem um peso muito grande. Tudo isso, quando eu fiquei sabendo que eu vinha para cá, o núncio apostólico falou que eu ia ser bispo, e logo em seguida já anunciou para onde, e eu levei um susto tremendo, nunca imaginava, né, de morar no Rio de Janeiro. Mas estou muito feliz, muito mesmo. As pessoas estão sempre perguntando, e aí, como é que está? Está gostando do Rio de Janeiro? E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, os cariocas são muito alegres e acolhedores. E essas duas características te faz se sentir muito bem em qualquer lugar, né? Se tem acolhida e ambiente alegre, a gente está sempre bem. É uma cidade maravilhosa. Com certeza, maravilhosa. Eu conhecia já o Rio, tinha vindo 3 vezes aqui, mas como turista. Os turistas normalmente têm uma visão assim bem limitada, até pelos poucos dias que passam aqui, né? Não dá para conhecer tudo. E agora eu tenho conhecido um Rio de Janeiro muito mais amplo, né? Muito. O senhor esteve numa cidade eterna. Sim, também. Roma. Chamada Cidade Eterna. Roma é sempre um tempo de amadurecimento e silêncio interior. Aliás, foi lá que nos conhecemos, né, Padre? Pois é. 2008. Moramos no mesmo colégio, Colégio Pio Brasileiro. Rua Aurélia. Um prazer ter conhecido o senhor. Obrigado. Eu muito bom o tempo nosso lá. Fico muito feliz a gente ter se reencontrado aqui depois de tantos anos. E lá também foi um tempo de amadurecimento, né? Que a gente aprendeu bastante. Pois é, passei 6 anos em Roma, já era padre, né? Fui estudar, fazer História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, fiz mestrado, depois o doutorado, fiquei 6 anos direto em Roma. O senhor ficou 6, né? Sim. Isso. Lembro muito bem que eu cheguei em 2006, né? O senhor chegou em 2008, né? Exato. Vivemos durante um ano, né? Exato. Mas é interessante falar de Roma. Roma a gente tem um olhar, né, mais forte para o sacerdócio, com mais profundidade. Porque ali nós conhecemos naquele colégio várias dioceses, né, realidade diferente. Como é que o senhor vê isso também? Porque eu vi dessa forma, né? Sim. A frase que para mim resume um pouco é o seguinte: ampliar os horizontes. Roma amplia imensamente o nosso horizonte, especialmente no que toca à questão da igreja, né? Questão eclesial. Amplia enormemente. Um número que eu achava absurdo até, quando eu estudei na Gregoriana, uma vez eu lembro que o reitor da Gregoriana mostrou algumas estatísticas para nós, o número de alunos que estudavam na Gregoriana, mas o número de dioceses que tinha aluno lá, 818, isso não saiu da minha cabeça. Ele falava assim, olha, aqui na Gregoriana estudam alunos de 818 dioceses do mundo, de todos os continentes. E a gente cruzava com essas pessoas pelos corredores. Sempre, todo dia. né? Todo dia. Em termos de língua, né? A Babel, por dizer. E quando ia para a faculdade também, né? Hein? Na faculdade ali, nos também, exatamente. O italiano que no fazia colégio, a união, né? No colégio e também fora, né? Todas as línguas, né? Nossa. Então é muita gente, por isso que amplia muito o horizonte. Eu hoje, por exemplo, eu tenho amigos em muitas partes do mundo, na Rússia, no Paquistão. Há pouco tempo veio um padre do Paquistão me visitar lá em Minas Gerais. A gente conhece muito, né? Porque hoje com a facilidade da comunicação, né? WhatsApp, e-mail, essas coisas. Então, mesmo tendo todo mundo voltado depois dos estudos para seus países, mas continuamos em contato. Isso é um enriquecimento muito grande. Isso é bom. Isso também, o senhor voltou como professor, né? Voltei como professor. Eu já lecionava antes, porém não tinha os requisitos exigidos pela faculdade lá em Pouso Alegre. Aí fui para Roma para fazer isso. O senhor veio aí. Voltei, fui ser pároco em Poços de Caldas, isso, na Diocese de Guaxupé.
Mas, ao mesmo tempo, já lecionando em Pouso Alegre também. Continuei lecionando lá a partir de 2015. Até agora a nomeação episcopal eu estava lá lecionando em Pouso Alegre. Passou por diversas paróquias, né? História da igreja. Ultimamente estava responsável por todas as disciplinas um de história. ponto principal ali da comunidade, das paróquias que o senhor passou, que o senhor quer destacar. Assim, alguém que levou o senhor sempre entender realmente o sentido da sua vocação? Então, eu fui pároco em 4 paróquias na minha diocese de Guaxupé. Primeiro foi Areado, foi uma experiência belíssima. Os primeiros dias de padre foram lá, passei um ano lá. E queria ficar a vida inteira em Areado. Paróquia São Sebastião também. Aliás, São Sebastião me acompanha, sabe? Diácono, eu já trabalhei na paróquia São Sebastião, depois a primeira paróquia foi São Sebastião. Mas eu fiquei um ano só que o bispo me nomeou reitor de seminário. Aí eu fui ser reitor de seminário em Pouso Alegre e ajudava no final de semana na minha terra natal como vigário paroquial. E depois que eu fui para Roma e voltei, aí eu fui pároco em Poços de Caldas, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, 3 anos, e paróquia São Domingos, 5 anos e 3 meses. Todas essas paróquias me enriqueceram muito, foram experiências maravilhosas, me ajudaram a entender realmente aquilo que significa ser padre, ser pastor, estar junto com o povo, na alegria e na tristeza. Porque um pároco experimenta isso todos os dias, né? Alegria e tristeza. Quantas vezes aconteceu de você sair de uma festa de aniversário e entrar num velório? Pois é. Ou sair de uma festa de aniversário e entrar numa CTI para dar unção dos enfermos. Pois é. E é o trabalho do sacerdote. É o trabalho do sacerdote, exatamente. Essa é a missão. Alegria e tristeza no mesmo tempo. Depois de sala de aula, também como professor, sim. tem essa experiência com os alunos, né? Exato, essa foi outra experiência que marcou muito a minha vida. Eu gosto muito dos livros, sempre gostei de ler, pesquisar, escrever. Mesmo agora, estou ainda mexendo bastante com isso, escrevendo alguns artigos, pesquisando. Dar aula agora acho que vai ser um pouco difícil, porque agora é mais ser pastor, não tanto professor, mas eu gosto muito. Isso marcou muito a minha vida também. Interessante. Dona Yance, eu acho que está chegando quase no final do programa. Ai, meu Deus, 1 minuto só. Mas dá para falar alguma coisa ainda, né? Veja bem. Quando o senhor recebeu a nomeação do Papa Francisco, o que foi mais forte no seu coração? Alegria, medo, gratidão ou silêncio? Acho que um pouco de cada coisa, mas o medo foi grande, o susto foi grande. Mas o desejo de servir a Deus, servir a igreja, me fez dizer sim. E eu sei que esse sim precisa ser renovado a cada dia, diante dos desafios que a missão nos apresenta. Mas estou muito feliz, graças a Deus, procurando fazer com humildade, aprender, escutar. Mineiro escuta muito e fala pouco, né? Então eu acho que eu tenho mais isso acentuado ainda. Eu sou muito de ouvir e falo quando preciso. Fala quando precisa. Eu acho que eu falei muito aqui, viu? Não, tá acabando. É um pouquinho só. Aí a gente finaliza esse programa. Perfeito. Mas vamos continuar conversando depois do nosso bate-papo. Né? A gente vai se encontrar por aí. Exato, com certeza. Dona Yance, é o seguinte, o senhor hoje apresenta o programa, posso dizer que apresenta, né? É o Santo do Dia. Santo do Dia, exato. Qual é a sua experiência que está tendo com esse Santo do Dia? Pois é, um programa Esses rápido. santos estão me ajudando bastante. Com certeza, mergulhando na história, né? Já gosto muito de história mesmo, é a minha área. E quando Dom Paulo Romão foi transferido, ele que apresentava esse programa, foi transferido para Paranaguá, então o cardeal Dom Rani pediu que eu assumisse esse programa. Eu assumi no dia de Santa Terezinha. Santa Terezinha é outra santa que me persegue, né? A primeira missa que eu celebrei no Rio de Janeiro foi na sua paróquia, Padre Brito, de Santa Terezinha, você me convidou. O primeiro programa do Santo do Dia foi no dia de Santa Terezinha, de 1º de outubro. Então, desde 1º de outubro, estou apresentando. O senhor está bem, então, né? Estou bem acompanhado. São Sebastião, Santa Terezinha. São Sebastião, só teve na Trezena, com certeza é uma experiência maravilhosa, né? Sim, a vida dos santos ajuda muita gente a pensar na própria vida e na santidade, que é um convite para nós também. Uma mensagem para os jovens de hoje, só diria ao jovem que tem medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo de dizer sim a Deus, se sente no coração que Jesus o chama para uma missão, para uma vocação, diga sim, diga como Samuel, fala Senhor, que teu servo escuta. Escutamos isso anteontem na primeira leitura da missa.
E depois, sempre olhar para Jesus Cristo, os olhos fixos em Jesus, foi o meu lema de ordenação sacerdotal. E agora de bispo eu escolhi Cristo é tudo para nós. Eu acho que os dois lemas se encaixam perfeitamente. Olhar para Jesus, saber que Ele é tudo para nós e segui-lo com fé e com perseverança todos os dias. Muito obrigado. Dom Yance, muito obrigado por esse encontro cheio de alegria, história e fé. A nossa arquidiocese se alegra com a sua presença, com o seu ministério. E para quem nos escuta agora, famílias, leigos, vocacionados, idosos, doentes, que mensagem o senhor diria para eles? Nunca desanime, por maior que seja a dificuldade que se apresentar na vida, mas acredite sempre que Deus está no comando de tudo. Encha-se de otimismo. Eu gosto sempre de dizer isso nas minhas homilias. Otimismo, esperança. Porque a coisa mais triste é uma pessoa que não tem esperança, que não tem otimismo, que é pessimista, que acha que tudo vai dar errado. Não, pelo contrário. Nós cristãos temos sempre um motivo de sobra para ser otimista. Nós não seguimos um fracassado, seguimos um vitorioso. Então, otimismo sempre, esperança para valer, aquela que tem um nome, que é Jesus Cristo, que não nos decepciona. E a você, querido ouvinte, o nosso muito obrigado pela companhia neste domingo. O programa Encontro com as Paróquias volta no próximo domingo às 15h30, aqui na Rádio Catedral FM, a sintonia da felicidade, se Deus quiser.